Olá! Vários pacientes e cuidadores me questionaram sobre o estudo publicado na semana passada no New England Journal of Medicine, importante revista médica e que traz para a gente informações sobre uma nova droga, o lecanemab, uma grande esperança no tratamento da doença de Alzheimer. Então vamos lá, esse estudo foi chamado de Clarity AD. Ele utilizou então essa medicação chamada lecanemab, que é um anticorpo monoclonal que se liga contra as protofibrilas da proteína beta-amiloide, ou seja, aquela proteína que, ao se depositar, leva à morte do neurônio na doença de Alzheimer. Esse estudo incluiu 1.795 pacientes com diagnóstico de doença de Alzheimer, numa faixa etária entre 50 e 90 anos de idade, e uma doença leve ou incipiente. A gente aplica uma escala na clínica chamada CDR. É uma escala que vai de 0,5, ou seja, uma doença bem incipiente, passa pelo grau 1, que é uma doença leve, 2 moderada, 3 avançada. Então, esse estudo incluiu pacientes com grau 0,5 a 1. E o mini exame do estado mental, que é um teste que a gente costuma aplicar bastante na clínica também, que vai até 30, incluiu pacientes que tiveram um score de 22 a 30, uma média de 25 pontos. Além da análise clínica nesses pacientes, foi realizado estudo de líquor, estudo de PET. Por medidas de segurança, foram feitas 6 ressonâncias no período de 18 meses do trabalho. E como é que se dividiu o trabalho? Os pacientes, aproximadamente metade desses pacientes, em torno de 870 pacientes, tomaram 10 miligramas por quilo de lecanemab endovenosa a cada 2 semanas, e metade desses pacientes receberam apenas placebo. Eles utilizaram várias medidas clínicas e laboratoriais para acompanhar a eficácia e a segurança dessa medicação, sendo que o parâmetro principal foi uma avaliação clínica através do CDR soma das caixas. O que significa isso? Quando a gente aplica a escala do CDR, todo paciente ele vai ter uma nota entre 0 e 18. Quanto mais próximo de 18, mais grave a doença. Quanto mais próximo de 0, mais leve a doença. A média dos pacientes no início do tratamento foi 3,2. Tá? Então a gente já pode perceber que eram pacientes com doença bem inicial. E o que aconteceu depois de 18 meses de estudo? Os pacientes que receberam placebo, eles pioraram 1,66 pontos, e os pacientes que receberam lecanemab pioraram 1,21 pontos. O que é importante a gente tirar desse dado? Que houve uma diferença de 45% na taxa de progressão da doença, favorecendo quem recebeu o lecanemab. É muito importante também, quando a gente analisa a eficácia, ver se houve outros dados de melhora. Sim, existiram, por exemplo, PET, líquor, todos mostraram benefício nos marcadores biológicos, tanto para a proteína beta, para o peptídeo beta-amiloide, quanto para depósito de tal. Os pacientes que receberam a medicação tiveram um desempenho melhor nesses exames complementares do que os pacientes que receberam o placebo. E em relação a efeitos colaterais, muito importante analisar também. A taxa de mortalidade no estudo foi muito semelhante entre os dois grupos. 0,8% dos pacientes que receberam placebo e 0,7% dos pacientes que receberam lecanemab vieram a óbito. E importante ressaltar, esses 0,7% dos pacientes que foram a óbito não tiveram sua causa de morte relacionada à infusão da droga. Um outro ponto importante que a gente gosta de analisar sempre é a taxa de abandono. Qual foi a taxa de abandono do trial? 6,9% de quem recebeu lecanemab, 2,9% de quem recebeu placebo. Por que os pacientes que receberam lecanemab abandonaram mais? Principalmente devido a efeitos colaterais secundários às infusões da medicação. Uma flebite, uma inflamação no braço, uma dor na hora da infusão, que são efeitos colaterais leves que podem ser facilmente contornáveis com o uso de algumas medicações simples.
Em relação às outras drogas anti-beta-amiloide, e aí a gente ressalta o aducanumab, que já está no mercado americano, o grande problema são aquelas complicações hemorrágicas que surgem na ressonância, seja microhemorragia, microhemorragia sem edema, sem sintoma, com sintoma, ou até mesmo as macrohemorragias. Isso é algo que está sendo muito analisado no momento atual nos pacientes que fazem uso do aducanumab. Tem dados que chegam a falar que 1/3 dos pacientes, quer dizer, de cada 3, um dos que tomam aducanumab tem algum desse tipo de complicação. Então, por isso foi analisado esse dado com muito cuidado no estudo do lecanemab. E para nossa satisfação, a taxa de ocorrência dessas complicações hemorrágicas foi muito menor, em torno de 12%, quando a gente considera a taxa de complicação hemorrágica com um grau de edema, que seria algo um pouquinho mais relevante. Então, a gente caiu aí mais ou menos para 1/3 dessa taxa de complicação que estava acontecendo já com a droga inicial. Essas complicações hemorrágicas aconteceram principalmente nos pacientes que têm a apoproteína E4 presente, então não é em todos os pacientes que ocorreram. E o outro ponto importante, qual que é a taxa dessas complicações que levaram a sintomas, né, que não foram simplesmente um achado de ressonância. E aí um dado muito tranquilizador, apenas 2,8% dos pacientes que receberam o lecanemab nesse trabalho desenvolveram algum tipo de sintoma, seja uma dor de cabeça, uma vertigem, uma tontura, etc., relacionada a essa complicação hemorrágica. Então, esse trabalho, eu posso concluir que é algo muito promissor, que nos traz muita esperança. O lecanemab, ela seria então uma segunda geração já dos anticorpos anti-protofibrila beta, que vem aí depois do aducanumab e já com uma eficácia claramente superior e também com nível de segurança claramente maiores do que o aducanumab. Os autores do trabalho, eles concluem o seu estudo falando que nesse momento estão em andamento mais 3 estudos com lecanemab de longo prazo, um com 5 anos de duração e mais 2 com 4 anos de duração. E esses estudos de longo prazo são muito importantes, porque eles nos trazem mais informação a respeito da eficácia de longo prazo e da segurança de longo prazo dessa medicação para os nossos pacientes com doença de Alzheimer. E, finalmente, algo que eu já falei no vídeo passado sobre aducanumab, quando começam a ser aprovadas essas drogas, a história na medicina meio que se repete. Vão surgindo progressivamente drogas cada vez mais eficazes e mais seguras, algo que nos deixa muito esperançosos em relação ao futuro. Um grande abraço a vocês e até a próxima oportunidade.